Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sinceramente espero que sim. E bora então começar aqui mais uma aula de desenho realista com a referência do ator Henry Cavill. Então hoje vai ser a aula do desenho da boca, uma aula bem completa com vários efeitos de textura, muitas técnicas, muita informação. Então sem mais enrolação, bora pra aula. Então começando aqui o preenchimento dessa boca com o lápis 2B. Lápis 2B, lembrando, sempre bem apontado. Tenta fazer o preenchimento com movimentos curtos sempre, tá? Então olha aí, você pode ver aqui mais de perto eu fazendo aí o preenchimento com lápis 2B. Para alguns detalhes aqui eu sempre vou dar ênfase, como por exemplo aí movimentos curtos com lápis, tá? Sempre falo isso e eu gosto de dar bastante ênfase nisso porque muita gente mesmo falando às vezes esquece isso. Por isso vou estar sempre lembrando isso aqui, tá bom? E aqui eu já estou marcando as regiões escuras, então lembrando, né? No começo ali eu usei menos pressão do lápis, é só para fazer o preenchimento. Já aqui eu já aumentei a pressão do lápis e já fiz também a divisão dos lábios. Ali realmente é uma linha bem mais escura na divisão dos lábios. E agora eu vou marcando aqui com umas manchinhas mais escuras, onde é mais escuro na referência. Então vou olhando a referência e fazendo aqui. Então vou olhando e fazendo, tá? E aqui também estou fazendo um pouquinho da textura dos lábios, né? Realmente aqui eu faço umas marcações, né, como se fossem linhas mesmo, mas em cada uma dessas linhas a gente vai aplicar depois um sombreamento, para não ficar essa linha muito marcada, né. Um dos segredos, nem é tão segredo assim, né, do desenho realista, é que ele não tem linhas marcadas, a não ser que seja realmente talvez um fio de cabelo, talvez algumas regiões de divisão ou dobra na pele, que tem uma linha mais marcada, mas geralmente toda linha no realismo ela é disfarçada com sombreamento. Aqui eu já venho com um esfuminho, repara que eu vou disfarçando as linhas já no meio do sombreamento com o esfuminho. Aqui eu volto novamente reforçando, né, porque o esfuminho ele suaviza, ele espalha o grafite, suaviza. E algumas regiões eu quero realmente ficar um pouco mais escuro, um pouco mais marcado, então eu volto com o lápis para poder dar esse aspecto, inclusive de textura. Repara que eu vou fazendo aqui ó, com movimentos bem leves, repara que eu não estou apertando o lápis para não ficar escuro. Eu faço umas manchinhas num tom de cinza médio, tá? Então vai fazendo ali a texturinha com lápis, de leve, vai vendo, você tem que ir olhando, observando a pressão da mão que você está usando para poder deixar essa textura, não pode ficar marcado, tá? Muita gente erra isso por às vezes pensar que é só pesar a mão ali e fazer a textura, não é, tá? A textura é uma coisa suave, tá? Algumas linhas são mais escuras, onde tem dobra de pele, mas no geral a textura são manchinhas claras. Agora vem aqui marcando também a sombra no cantinho da boca, na região que fica um pouco mais na sombra, inclusive o lábio superior faz um pouco de sombra na parte de cima do lábio inferior, então muita atenção a isso também. E agora que eu já mudei de lápis, estou com lápis H. O lápis H eu estou usando ele para marcar um pouco da textura do lábio inferior, tá? Porque o lápis H ele é um pouco mais duro, né? Ele vai deixar um pouco marcado já a folha, já uso com um pouquinho mais de força para deixar realmente marcar essa textura de uma forma que ela não saia tão facilmente com o esfuminho. Então estou aqui marcando, ó, claro, sempre olhando a referência, estou atento à referência e fazendo aqui as marcações, né, das texturas da boca e também aproveitando para fazer o sombreamento já. Então além das linhas, marcando ali a textura da boca, já venho também fazendo um sombreamento leve para eu saber onde é mais escuro e onde é mais claro. E uma coisa aqui que vale a pena ressaltar é você se atentar à diferença da textura do lábio inferior para a textura do lábio superior. Repara que o lábio inferior ele é mais marcado, tem mais ranhuras, tá? Então é um pouco mais trabalhoso. Talvez um segredo para você conseguir fazer mais fácil se você ir pausando o vídeo e também ir voltando o vídeo para pegar algumas partes, tá? Talvez essa é a melhor dica para você não perder nada, não perder nenhum detalhe e saber também qual material eu estou usando. Aqui eu venho com um esfuminho para suavizar aqui as passagens de tons, né? Para suavizar essas ranhuras da boca, essa textura. E também aproveito agora o grafite do esfuminho para preencher algumas áreas. E também vou suavizar aqui essa linha no cantinho da boca aqui, ó, que marca a divisão da pele do rosto para a pele do lábio inferior. Então marco ali aquelas regiões, tudo com esfuminho para suavizar. E agora eu continuo aqui fazendo a marcação da textura da boca com lápis H. Então guarde bem isso, tá? Quando for uma textura que é uma textura um pouco mais marcada, um pouco mais riscada, você pode usar o lápis H, porque o lápis H ele é mais duro, né? Ele consegue talvez até marcar melhor um pouco a folha
de uma forma que esses riscos não vão sair tão facilmente quando você passar um esfuminho, tá? Essa textura você vai fazer de uma forma que vai ficar um pouco mais forte e também um pouco mais marcado. Então você tem que calcular aí, tem que fazer alguns testes para você acertar o peso da mão, para não ficar também nem muito escuro e nem muito claro, e já ir acertando aí um tom mais ou menos parecido com esse que eu estou fazendo agora na videoaula. Então sempre volta a videoaula, assiste de novo. O bom da videoaula é isso, né? Você pode pausar a videoaula, pode voltar, pode ver quantas vezes você quiser. Então se você tem acesso à videoaula, aproveite esse recurso, tá? Que você vai estar aprendendo muito. E se você souber usar esse recurso das videoaulas, você vai aprender muito e bem mais rápido do que o pessoal que aprende de outras formas, certo? Então aqui, ó, basicamente é usando lápis H e bastante atenção à referência. Aqui eu estou olhando a referência, sempre olhando a referência e tentando fazer o mais próximo possível. Lembrando, tá? É o mais próximo possível, não é idêntico, tá? Não se preocupe, não fique muito preso a detalhes, a ficar idêntico, porque realmente, se você quiser fazer o desenho idêntico à referência, você vai ficar talvez um ano fazendo um desenho. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer fazer um desenho de uma forma mais rápida e com um bom resultado. Então, continuando aqui, ó, detalhes e mais detalhes, tá? Basicamente que eu venho fazendo linhas e venho também sombreando essas linhas, suavizando transições. Algumas partes são mais de leve, outras são mais marcadas. Então basicamente aqui a gente vai repetir esse processo aqui no lábio todo, tá? E repare também os formatos que eu estou fazendo embaixo ali. Alguns são formatos triangulares, outros retangulares, algumas marcações mais arredondadas. Sempre ali faça olhando referência, tenta copiar mais ou menos o que você está vendo, sem se prender muito. Mas sempre no desenho realista tenta fazer o máximo de detalhe possível, tá? É isso que deixa o desenho realista interessante, né? A pessoa vê de longe e já acha um desenho legal, e quando vê de perto os detalhes causam essa segunda boa impressão, que talvez seja melhor até que a primeira, né? Quem vê de longe acha bonito, mas quem vê de perto os detalhes acha melhor ainda. Repare os detalhes, então, fazendo o que agora com esfuminho, ó. Vem aqui, repare que com esfuminho, às vezes eu nem faço o preenchimento antes, né? Como a região é muito clara, às vezes eu aproveito o grafite que está no esfuminho para fazer um tomzinho de cinza claro. Essa parte aqui é uma parte bem escura, é uma parte de sombra, né? Na verdade é a sombra do lábio superior projetado no lábio inferior. Aqui com lápis 2B, tá? Eu fiz as texturas mais para o lado esquerdo ali com lápis H, e agora estou vindo aqui com lápis 2B por ser uma região mais escura. Com esse fuminho aqui eu venho agora suavizando, onde eu passei o lápis, e também espalhando o grafite para as regiões mais claras. E finalizando essa etapa aqui, vou começar agora a escurecer a textura da boca, né? As dobrinhas dos lábios. Eu venho agora reforçando com lápis 2B, bem apontado, tá? Lembrando sempre que você tem que manter a ponta do lápis fina. E outra coisa importante é você sempre estar girando o lápis para sempre estar pegando ali a quina do grafite, que ele deixa um pigmento mais forte, tá? Então, se a ponta estiver arredondada, estiver gasta, não fica tão legal. Então vai sempre girando o lápis. Talvez você não consiga ver pelo vídeo, né? Mas eu sempre estou girando o lápis ali. Às vezes eu levanto a mão um pouquinho e dou uma leve giradinha para poder pegar ali a quina do grafite e fazer um tom mais forte. Aqui eu venho agora com um degradê, né? Já espalhando o grafite que eu joguei ali antes com lápis. Venho com esse esfuminho aqui suavizando, né? E fazendo aqui a textura também com o esfuminho. Lembrando, né? Se seu esfuminho tiver um pouquinho sujo, às vezes ele não funciona muito bem. Então sempre você tem que estar lixando. Pega uma lixa aí, uma lixa de unha, uma lixa de parede, qualquer lixa, tá? E dá uma lixadinha para limpar aí a ponta do seu esfuminho. E repare que onde eu passo o esfuminho, ele suaviza bastante os traços, então eu tenho que voltar com lápis H para reforçar ali algumas regiões que são um pouco mais marcadas. Então, basicamente é isso, você faz primeiro com lápis H, faz a textura mais marcada com lápis H, depois você passa o esfuminho para suavizar e depois você volta com lápis H para reforçar algumas regiões. E também aproveita e faz desenha alguns detalhes, né? Você não só faz os riscos, né? Você desenha alguns formatos ali, alguns formatos triangulares, às vezes retangulares.
depende da referência, tá sempre de olho na referência, olhando como tá ali as imagens, para você poder copiar mais ou menos igual, tá? É importante que você faça o desenho o melhor que você puder, copiando ali ao máximo, mas sem se cobrar muito, para o desenho não se tornar uma tarefa estressante, uma tarefa que você está se cobrando demais. O desenho é para ser uma coisa divertida, né? Relaxante, então não fica se prendendo muito, tenta copiar aí o mais próximo possível, mas sem se prender muito a ficar idêntico, tá? Tem que passar esse aspecto, mas não precisa ficar idêntico. Você não pode descaracterizar a textura da boca. Não pode parecer, por exemplo, que seja uma textura de pele do rosto, tá? Porque a pele, vamos supor, a pele do rosto, ela não é igual à pele da mão, por exemplo. Cada pele, ela é diferente, né? A textura da pele da mão é de um jeito, a do rosto de outro jeito. Então você tem que, não pode, né? Você não pode descaracterizar o tipo de pele que você está fazendo. Então a pele da boca, ela tem uma textura, né? Com algumas ranhuras, né? Algumas texturas, dobrinhas na pele, né? Que você não pode descaracterizar. Tem que manter esse aspecto aí, sem se cobrar muito, mas também sem descaracterizar o que você está fazendo. Repara que eu venho agora trabalhando um pouco mais na textura. Em algumas regiões eu venho também fazendo um degradê. Onde eu vi que ficou só a linha marcada, eu venho pegando da linha e fazendo um leve degradê, um degradê curtinho, para não ficar aquela linha muito marcada também. Onde eu vejo também que está um espaço muito vazio, eu venho preenchendo também com detalhes. Caso você tenha dúvida nisso, repito aí, né? Como eu disse já, eu vou estar dando ênfase em algumas coisas. Então, se você está com dificuldade nessas partes aí, você pode estar pausando o vídeo. Você pode pausar o vídeo, você pode voltar um pouco. O ideal é você ir pausando o vídeo e fazendo junto, tá? Você faz um pouquinho, pausa o vídeo. Se precisar, volta também, mas vai fazendo junto com o vídeo, tá bom? Agora vamos aqui para a parte superior da boca, tá? Aqui eu estou vindo agora com o lápis 4B. Esse já é o 4B para fazer essa linha de divisão da boca. Essa linha é bem mais escura, né? É bastante escura, então vem com 4B, fazendo a linha e também reforçando as regiões de sombra, né? Essa região da boca aqui é uma região que está mais do lado direito do desenho, né? Do lado direito do desenho, no caso do ator é do lado esquerdo dele e do lado direito do desenho. Então, essa região é mais escura, eu vou reforçar um pouco mais. Reforça também aqui a divisão dos lábios e vim trabalhando também com um esfuminho agora para poder suavizar o que eu fiz, né? Eu passo o lápis primeiro, vai ficar ali meio riscadinho e eu venho com um esfuminho para suavizar o que eu fiz com o lápis. E eu também vou inclusive suavizar aquela região do lábio inferior, né? Onde eu fiz ali aquelas texturas, né? Aqueles desenhos de textura, onde eu fiz formatos triangulares, retangulares, para poder realmente suavizar tudo, tá? Não só onde eu passei o 4B, mas também onde eu passei só o lápis H. Então é um trabalho que você tem que ir, voltar, suavizar, marcar e sempre trabalhando até você conseguir aí o melhor resultado mais próximo da referência. Agora eu vou começar aqui a fazer um degradê no lábio inferior, que na verdade é a sombra do lábio superior projetado no lábio inferior, né? O lábio superior faz uma sombra ali nessa divisão entre um lábio e outro. O lábio superior deixa uma sombrinha, então faço ali um pouquinho mais escuro e venho com um esfuminho suavizando. E agora estou começando aqui um processo, talvez seja o processo que eu mais gosto no desenho, que é de vir trabalhando com a borracha para dar aquele aspecto de volume, né? Esse brilho que a gente faz com a borracha, ele aumenta bastante o volume, né? Ele dá volume, a sombra faz a profundidade e a borracha faz ali os brilhos, né? Dá o volume para a boca. A dica aqui é você ir sempre cortando a borracha, né? Sempre mantendo a ponta da borracha limpa para ela poder ir apagando bem, tá? Se tiver a ponta da borracha suja ou muito grossa, ela não vai apagar bem e não vai fazer bem os detalhes, tá? Outra coisa, lembra de clarear somente onde realmente é mais claro, onde é mais branco na referência, tá? Não precisa clarear tudo que você vê, tá? Clareia, observa bem na referência onde realmente é mais claro e clareia só as regiões. Inclusive, né? Mesmo clareando só onde é claro, você vai precisar voltar depois, como eu vou voltar depois aqui, com um pincel para não deixar esse brilho branco tão estourado, né? Suavizar um pouco isso. Então,
você faz ali, clareia realmente onde a luz está pegando e depois você vem com um pincel para suavizar, porque quando fica um brilho muito estourado, né, um branco muito branco, também não fica bom. Então faz ali o destaque, depois passa o pincel e se precisar voltar com a borracha de novo, você volta com a borracha de novo, onde realmente for mais branco, tá? Mas cuidado com o branco demais, branco em excesso também não fica bom, então cuidado aí. E cuidado também para não apagar a textura que você fez com o lápis, tá? Algumas regiões realmente vai ocultar um pouco os detalhes com a borracha, mas cuidado para não passar tipo em linhas onde marca a profundidade. Não passa a borracha porque a profundidade é marcada com sombra e o volume com a luz. Se você passar a luz onde tem a profundidade, não fica legal. Outra coisa legal é você sempre fazer o branco, né? Faça do lado de onde tem profundidade, isso realça o volume, né? Repara ali, ó, que tem uma região na boca ali, algumas regiões da boca, né? Você pode ver que tem uma linha bem escura marcada e logo ao lado tem uma parte de branco, né? Um brilho bem marcado, como eu tô fazendo ali agora, ó. Isso fica bem legal e realça bastante ali a dobrinha, né? Aquela textura da boca. E nessas partes onde eu faço detalhes pequenos assim, ó, é bom você ir pausando o vídeo e tentar copiar o que eu estou fazendo aí. Ó. Você pode ver os movimentos curtos que eu estou fazendo. Você pode ver aí cada detalhe sendo feito, então aproveita isso e vai pausando o vídeo e fazendo esses mesmos detalhes. Quando é detalhe assim, ó, que eu estou mostrando bem de perto os detalhes, você só observando e pausando o vídeo consegue entender o que eu estou fazendo, ainda mais agora que já está numa parte mais avançada aqui da textura, né? Você já viu anteriormente como fazer muita coisa, então você já consegue entender, só de ver você consegue ver ali como é feito cada detalhe e cada movimento que eu faço com a mão, você consegue ver ali os detalhes bem de perto. Então aproveita essa videoaula, vai pausando a videoaula, vai voltando e vai fazendo junto. Bom, então esse é o resultado quando você usa a borracha. E agora eu vou começar aqui de novo com um lápis H, para poder reforçar um pouco das texturas que se perderam ali, tá? Então, com o lápis H eu venho fazendo aqui degradês, tá? Remarcando aqui, passo o esfuminho. Após passar o esfuminho eu tenho que voltar com a borracha, porque o esfuminho vai sujar um pouquinho. Então é um trabalho que você vai fazendo e volta refazendo. Você vai ali, passa o lápis, passa o esfuminho, passa a borracha. Passa o lápis, passa o esfuminho e passa a borracha até você conseguir a textura que você quer. E aqui a região aqui ela tem bastante brilho, então eu vou até cobrir um pouco da textura com o brilho, tá? Que eu vou fazer com a borracha aqui, eu venho apagando aqui para destacar o brilho dessa região da boca, e aí acaba se perdendo um pouquinho da textura, mas é porque onde a luz bate com mais intensidade realmente não dá para ver muita coisa. Então ali eu faço com a borracha cobrindo um pouquinho da textura para dar o aspecto de brilho. E onde eu vejo que falta um pouquinho de textura, eu volto com o lápis aqui, lápis H, para desenhar alguns detalhes aqui. E começo sempre com tons claros, tá? Começa de levinho, vai bem clarinho primeiro, vai escurecendo aos poucos. Sempre bom, recomendo sempre isso, né? Você começar com tons mais claros e escurecendo aos poucos, tá? Muita gente vai fazer detalhes assim, ó, e pega ali o 2B e faz aquele traço marcado, né? Riscado. E não, repare que é a suavidade que vai dar essa leveza pro desenho, essa naturalidade, ela vem com a leveza. Então faço com lápis, venho com a borracha onde realmente tem mais brilho ali para poder destacar um pouco. E você vai observando aí como eu faço cada detalhe, tá? Vai observando, vai pausando o vídeo. Sempre isso, tá? Como eu disse, né? Algumas coisas eu vou estar reforçando um pouco mais aqui, né? Algumas pessoas, às vezes nas videoaulas anteriores, eu falava uma vez, as pessoas às vezes não prestavam atenção, né? Então algumas coisas aqui eu tô reforçando para o pessoal não esquecer, tá? Vai pausando a videoaula,
vai vendo como eu faço, vai voltando, tá joia? E aqui ó, passei o pincel. Para que é isso, tá? O pincel, vocês sabem, né? O pincel eu sempre uso quando eu não quero perder a textura. Se eu passasse o esfuminho, por exemplo, o esfuminho ia suavizar ali, né? Como eu quero manter a textura, eu passo o pincel e venho trabalhando aqui, fazendo alguns risquinhos a mais, alguma textura a mais. Porque quanto mais rico ficar essa região, né, em texturas, fica mais interessante, né? Fica um desenho com mais contraste, mais interessante. Então eu quero deixar aqui bastante contraste, bastante detalhes aparecendo, por isso eu uso o pincel ali para poder manter os detalhes. Repara como já está ficando real a boca, olha só como é que tá os detalhes, né? Como é que tá ficando mais real agora, né? Nesse ponto você consegue já ver a boca, né? Lembra como estava antes em branco, né? Repara que agora começa a tomar forma, parece uma boca bem mais real por conta dos detalhes, né? E agora com esse lápis H, né? Eu tô fazendo aqui, tô ressaltando alguns pontos que são mais escuros ali. Então venho ali com o lápis, ó, bem apontadinho para poder reforçar algumas regiões. Esse trabalho é bem minucioso, então por isso é sempre importante estar muito atento à referência. Olha, reforçando algumas regiões que tem mais sombra. E agora é a hora do detalhamento miúdo, né? São só alguns detalhes pequenos, vem fazendo aqui, ó, pontinhos, tracinhos, coisa bem minuciosa. É realmente só um acabamento mesmo, para deixar mais rico em detalhes, mas faz diferença, tá? Vamos fazendo aqui, ó, vamos fazendo isso também, vamos pausando a aula, fazendo junto, que isso faz diferença, tá? Um desenho no final, quando você olha assim, vê aquele tanto de detalhe, deixa mais real, né? Parece que tá mais vivo. Tá com mais aspecto de pele, né? Porque a pele realmente é cheia de detalhes, né? Então assim a gente deixa mais real, com tracinhos, pontinhos, tudo bem de levinho para não deixar muito marcado, tudo bem suavizado também com degradês pequenos. A gente vai trabalhando assim, ó. E agora para arrematar, dar aquele aspecto de textura final na boca, tô vindo aqui com a borracha 2.3 da Tombow para poder realmente dar os brilhos nos locais onde realmente é mais claro, né? Onde tem ali mais volume, onde tem ali aquelas dobrinhas da boca do lado da linha escura. Isso dá um aspecto bem legal, né? Dá um aspecto de volume e profundidade. Então aqui, ó, agora eu venho só em alguns lugares onde realmente pega mais luz para poder arrematar aqui os efeitos de brilho dessa boca. Isso também vai dar muito volume, né? E deixar a boca mais real, né? Um aspecto mais natural. Agora aqui eu venho dando algumas batidinhas, reparei, ó, com a borracha 2.3, dou algumas batidinhas para fazer esse aspecto aí, né, dessa região, né, onde a pele do rosto se encontra com a pele do lábio, né, essa textura, esses detalhes menorzinhos, né, esses detalhes menores. Suavizando com a borracha, a gente vai finalizando aqui esses brilhos para poder deixar um aspecto bem legal aqui. Tô fazendo também aqui, ó, um degradezinho com a borracha, tá? Vem batendo a borracha de levinho assim, ó, para não tirar muito. Dá uma clareadinha sem tirar muito. E olha aí que legal tá ficando essa boca. Agora eu vou aproveitar essa borracha para dar aqui uma reforçadinha nesses fiozinhos, né? Que estão aqui próximo à boca. Só para dar um destaque nesses brilhos. E também vou vir aqui com um lápis para poder destacar aqui, ó, fazer uma sombrinha embaixo deles, né? Deixar eles mais finos também. Porque às vezes só com a borracha fica um pouquinho grosso o fio, né? Então a gente vem aqui com um lápis para poder passar ali em volta e afinar esse detalhe branco. E também agora eu vou trabalhar a região do olho, tá? Tava me incomodando ali, tava muito claro. Então eu tô voltando agora no olho para poder escurecer um pouquinho mais. Tava me incomodando um pouco essa região da sombra, né? O olho tá na sombra e tava muito claro no desenho. Então tô voltando aqui para poder escurecer. E no final também a gente vai voltar arrematando, né? Voltar o desenho todo aí, analisando onde tem que acertar algum tom. A gente vai voltar mais depois, tá? Na última aula a gente vai fazer isso aí, que tá analisando o desenho e tentar acertar alguma coisa ainda. E voltando agora aqui no lábio superior da boca, vou fazer aqui uma sombra um pouco mais escura, que eu notei que na referência estava uma sombra mais intensa aqui. Então com o lápis 2B aqui, eu venho aqui com um pouco mais de pressão no lápis, fazendo aqui um tom mais escuro. Aqui não tem segredo, é só vir com o lápis bem apontado, com um pouco mais de pressão na mão, para poder acertar aqui os detalhes e os tons
do lábio superior. Com isso a gente arremata aqui agora e finaliza essa parte. Bom pessoal, essa foi a aula, espero ter ajudado e te aguardo na próxima aula.